A paz de Deus a todos. Prosódias e marcações não manuais têm sido, para alguns intérpretes, um assunto muito difícil, muito complicado. Por esse motivo, este vídeo está sendo abordado esse tema tão maravilhoso que é a prosódia e marcações não manuais. Espero que você desfrute e compartilhe desse aprendizado que foi feito com tanto amor e com tanto carinho. Deus abençoe a todos e bom aprendizado. Paz Deus, irmãos. Tudo bem com os irmãos? Espero que todos estejam bem. Mais um vídeo, mais uma live para que nós possamos nos ajudar e contribuir com a Irmandade e com os nossos intérpretes, né? Irmãos, hoje a nossa live vai ser sobre algo muito importante na nossa interpretação na igreja. Algo que nós não podemos deixar de fazer, que são as expressões não manuais, a prosódia, toda essa parte de entonação de voz, toda essa parte de expressão corporal e facial, né? Essa parte de processo anafórico, de deiticos, né? Dos apontamentos, da construção de espaço. Mas hoje essa live vai ser especificamente sobre prosódia e sobre marcações não manuais. O que é isso? Nós aprendemos isso no GEL, nós estamos aprendendo para os alunos que irão assistir essa live, que tudo na nossa expressão, o nosso corpo fala, junto com a língua de sinais. A língua de sinais, com a expressão, ela está vinculada. Não dá para que eu interprete sem ter expressão corporal e facial, porque essa é a vida da interpretação. É a partir daí que o surdo entende qual é o sentimento, qual é o que está sendo dito, de que maneira está sendo dito. Então nós precisamos usar. E a nossa dificuldade é porque todo dia a gente conversa com as pessoas, a gente fala mais alto, fala mais baixo, grita, tem uma voz um pouco mais potente, mais forte, mais fraca, usa o corpo, usa as expressões, mas quando a gente senta naquela cadeirinha, parece que a tensão toma conta e a gente acaba fechando o quadradinho só de sinalização. Esquece de usar o outro parâmetro importante da Libras, que é expressão não manual, e corporal e facial, né? Então a gente precisa pensar nisso, porque essa expressão é o que vai me trazer a comunhão para o surdo, vai trazer o entendimento do culto, né? O surdo sente a presença de Deus, o Senhor sela o surdo com a promessa, mas tudo faz parte de um conjunto, e esse é um dos fatores mais importantes na interpretação. Não adianta só eu sinalizar. Nossa, eu conheço uma gama de sinais, muitos sinais, o meu vocabulário é extenso. Se eu não conseguir trazer esse conjunto, essa junção de expressões e sinalização, de organização da gramática, então é todo um conjunto, né? Então a gente precisa fazer esse trabalho. Fácil não é. Por quê? Porque quando eu estou lá, eu estou tensa. Então, como eu faço? Eu treino, irmãos. O treino é a melhor coisa para que eu me torne especialista. A prática traz a perfeição. Então, o que acontece? Quando você vai aprender a música, você não tem que treinar todos os dias o teu instrumento, o teu bona, né, o teu MTS, tem que treinar. A Libras também, eu preciso treinar. E como eu faço? Eu me filmo para eu ver a minha evolução. Eu pego um pedaço da palavra, eu pego uma estrofe de um hino, eu pego um testemunho, tá? Eu imagino a cena daquilo que eu estou ouvindo, eu sinalizo em frente à minha câmera e eu faço aquilo 2, 3, 4 vezes cada parte que eu vou fazer. E vou guardando. E vou olhando o que eu preciso melhorar. Puxa, não ficou bem nisso. Essa expressão, o irmão estava falando de algo tão sério, que é, por exemplo, pedindo oração por uma irmã que está com câncer, e eu estava com uma expressão alegre. Ou o irmão estava falando algo tão bom de uma reunião que Deus selou a irmandade, né, que o Senhor se fez presente, eu estou fechada. Né? Então, eu preciso entender o que está sendo falado e trazer aquilo para a minha expressão. E aí, nós precisamos pensar também que existe um espaço, irmãos.
esse espaço eu tenho que tomar cuidado, porque como eu interpreto para o irmão surdo e para a irmandade, eu tiro ou ponho essa comunhão, eu ajudo nessa comunhão ou eu atrapalho. Então eu não posso colocar o céu lá em cima, eu não posso pegar e colocar a minha interpretação aqui, eu tenho que estar dentro deste quadrado, dentro desse espaço. Porque é aqui que eu vou usar todo o processo anafórico, que também entra nas minhas expressões. Eu vou usar os deíticos, que são os apontamentos. Eu vou usar também a construção de espaço, o meu olhar para onde eu estou olhando. Eu preciso dar essa vida, né? Então, eu preciso tomar cuidado com esse espaço, com o exagero ou com a falta dele. Tudo que é demais ou que é de menos é ruim. Então, eu preciso ter equilíbrio, né? Porque eu sei da dificuldade que é ter essa expressão. Para que ela se torne natural, eu tenho que treinar. E isso, eu fazendo ao longo do tempo, ele sai como eu estou falando, não estou pensando no que eu estou falando. É claro que eu estou com a minha colinha aqui para que eu não me perca, mas está saindo natural. Eu sei o que eu estou falando, eu estudei, eu treinei, eu preparei, né? É a minha prática natural. A Libras não é a nossa prática natural, então para isso eu tenho que treinar, tá? E aí eu venho lá primeiro pela prosódia. A prosódia, ela é um recurso, né, da língua portuguesa, que é o quê? É a entonação da voz. É como eu falo, é como eu converso, é como eu me expressiono, né? E o sinal da prosódia é esse aqui, ó, bem sugestivo, né? Tem gente que faz aqui, tem gente que faz aqui, mas é essa entonação alta, baixa, forte ou fraca é que é a prosódia na língua portuguesa. E na Libras, eu tenho prosódia? Tenho. Eu tenho a prosódia na informação que eu trago dentro das marcações não manuais. A prosódia, ela está aqui. Ela está nesse conjunto, nessa expressão, né, nessa topicalização, nessa alegria, nessa fortaleza da minha fala, ou na fraqueza da minha fala, ou na fala mais suave, né? Eu preciso trazer isso. Aquele homem me acusou, ele me acusou. Ou eu vou falar, ele me acusou. Olha a diferença. Ele me acusar, ele me acusou. Isso, sabe, esse sinal forte, essa mão que eu mantenho ela firme, ou ela mais suave, ou ela trazendo alguma coisa mais suave, isso é prosódia, né? Eu trago a minha fala para a minha mão. Então eu preciso entender como o irmão está falando, porque eu faço isso. Né? Eu ouço, entendo e passo, mas eu tenho que passar como eu ouço. O irmão está lá numa pregação muito assim, eloquente, numa pregação muito forte, numa pregação com poder, e eu estou aqui. Ou o irmão está lá naquela pregação calma, suave, e eu estou aqui. Não combina. Não é? Essa prosódia não está passando. Essa marcação, ela está ficando. Então, eu não estou fazendo o que estou ouvindo. Por isso que a gente precisa de treinar. Aí eu falo para as marcações não manuais. O que é isso? É a minha expressão, falou comigo? Nossa, que linda! Ou, olha aquele menino, ele é muito alto, dá uma olhada lá, nossa, ui, isso é marcação não manual, irmãos. Eu pegar e falar, olha o meu corpo, olha a minha expressão, o quê? Eu preciso passar isso para as pessoas, eu preciso que o irmão falar, vocês já ouviram isso? Qual é o certo? Né? Então, isso eu preciso treinar. Eu falo também da cena. A cena é um quadro que eu olho e que eu vejo os detalhes. E quando eu olho, eu vejo os detalhes, eu tenho que sinalizar esses detalhes. Eu tenho que passar, por exemplo, eu vi naquele quadro que tem borboletas voando.
né? Não tem borboleta. E eu estou olhando, é lindo aquelas borboletas. Ele não tem um movimento. Então o meu corpo tem movimento. Ele dá vida para a minha sinalização. Quer ver? Vamos treinar um pouquinho, só para os irmãos terem uma ideia. Eu vou fazer um hino. Eu vou fazer um hino sem expressão. Vou tentar, né? Vamos tentar. Sem expressão, tá? Toda a parte sinalizante, mas sem expressão. E depois um hino com expressão. Os irmãos vão me dizer o que fica mais confortável, o que fica melhor. Vamos ouvir esse hino e prestar atenção. Vamos lá, vamos lá. Socorro, vem do Senhor, que é do universo, o Criador. Tudo se move por seu poder, sempre por Ele hei de vencer. É Deus quem guarda a sua igreja, não adormece, nem tosqueneja, não deixará teu pé vacilar nas lutas que tens de enfrentar. Os irmãos perceberam? Até para olhar é difícil, né? Por quê? Porque você está tentando pensar nas palavras e sinalizar. Olha quanta coisa tem sentimento. Olha quando o que eu ouço, eu transmito isso no meu corpo. Olha só. O meu socorro vem do Senhor, que é do universo, o Criador. Tudo se move por seu poder, sempre por Ele hei de vencer. É Deus quem guarda a sua igreja, não adormece, nem tosqueneja, não deixará teu pé vacilar nas lutas que tens de enfrentar. Viram? O hino, o que quer dizer o hino, passa na minha expressão, no meu sentimento, e isso traz o surdo a imagem do que Deus está fazendo, o que Ele me ajuda, olha para a igreja, traz aquela suavidade. Isso é expressão manual, isso é expressão facial e corporal, essas marcações não manuais. Eu preciso ter esse jogo de corpo, eu preciso olhar para o Senhor, eu preciso ter aquele sentimento de gratidão. É necessário eu colocar isso na minha interpretação. Então uma dica vai para os irmãos: treinem todo dia. 10 minutos, 15 minutos, se puder mais, maravilha. Quanto tempo você tira com o seu celular, com as suas redes sociais, não é? Quando você está estudando a música, para as irmãs que estudam aí, os irmãos que são organistas e músicos, quanto tempo você tirava diário para treinar, né? Quanto tempo você tira na sua faculdade, nos teus estudos, para ler a Bíblia? Faça isso com Libras, tira um tempinho.
Daqui a pouco isso vai se tornar tão natural que os irmãos irão fazer isso com uma facilidade que vai ser muito gostoso. E vocês irão conseguir transmitir para o surdo tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente ouve, tudo que o Senhor manda para nós. Tá bom? Eu vou deixar aqui 2 hinos para que vocês treinem, tá? Vamos fazer um desafio. Anotem aí o hino 18 e o 339, tá? Treinem ele, organiza ele em casa, coloca ele dentro daquele sentimento da música. Tem hino mais rápido, tem hino mais devagar, tem hino mais sentimental, os hinos de Santa Ceia. Vamos treinar, irmãos, vamos treinar. Depois vem para a palavra. Pegue o hino primeiro, que já te prepara a emoção do teu corpo, o sentimento, aí você pega a palavra, né? Ou você pega um testemunho depois. Os irmãos vão ver como vocês irão fazer isso, ó, pum. E essa sinalização ainda, o Senhor vai se usar muito para selar muitos servos de Deus surdos com a promessa, para trazer muita informação e muita benção para os nossos irmãos, ok? A próxima live vai ser uma continuação dessa, nós iremos fazer uma palavra com e sem expressão, tá bom? Deus abençoe, eu quero ver vocês sinalizando e que o Senhor nos ajude para que sempre tentamos e lutamos junto pelo bem da obra de Deus. Paz de Deus. Paz de Deus, queridos, como estão? Vamos lá para a continuidade da nossa aula de marcações não manuais e prosódia? Dentro dessa aula, nós iremos relembrar algumas coisas que nós aprendemos no GEL, como o deíticos, né? Que são os apontamentos, os classificadores, muito importante na nossa sinalização. Tem muito irmão que entra num desespero muito grande sobre classificadores e nós teremos uma aula à parte sobre, né? Mas classificadores, resumindo, nada mais é que você pegar um sinal, tá? A base é sinal e classificar e dar vida, mostrar uma imagem do que significa aquele sinal. E isso, irmãos, não se preocupe, isso é treino e isso vem com naturalidade, tá? Você assistindo bastante vídeos de irmãos sinalizando, os vídeos dos cultos do Brás é maravilhoso, assim, uma aula a cada culto. É muito bom, às vezes a gente se identifica com alguns sinais e algumas marcações não manuais, às vezes aquilo pra gente fica meio estranho, porque é identificação, tá? Nós temos também o processo anafórico dentro desse processo de marcação não manual, muito importante. Ele ajuda você a encontrar os referentes, os personagens. Nós temos a construção do espaço. Nessa palavra que foi escolhida, nós temos espaços distintos em 3 momentos, marcação de tempo, né? E volta para o espaço inicial. Nós precisamos ver como é que a gente faz isso. Falando assim, parece estranho. Não, vou conseguir isso nada. Vai, claro que vai. Porque para soar natural, a gente treina. Daqui a pouco, tudo isso que eu estou falando para vocês se filmando, vocês vão olhar e vão ver, nossa, mas está tudo aqui, né? Está tudo aqui. E às vezes já está aí. Às vezes as palavras que a gente fala é que parece estranho, mas vocês fazem tudo, só não dá nome. Então agora nós daremos nome, tá? Anotem, aliás, peguem aí a sua Bíblia, vamos trabalhar com Lucas 15, do verso 11 ao 32, na parábola do filho pródigo. Vamos lá. Pegaram aí? Sei que é rapidinho, mas aí eu vou organizando aqui e eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar toda a trajetória da montagem da cena, depois eu vou fazer um vídeo da sinalização de como eu escolhi a minha interpretação. Lembrando que não existe cópia na Libras, existe a minha construção, as minhas escolhas. A escolha que eu fiz foi a que eu achei boa ou melhor para aquele momento. Pode ser que um dia que eu esteja na igreja e
o irmão lê essa palavra, para mim vai se tornar mais fácil, porque eu treinei ela, eu estudei ela está aqui, ó, fresquinha na minha mente. Então, mas talvez na hora eu vou montar a cena diferente, mas vai ficar muito mais fácil. Vai ficar muito mais fácil. Por isso que é bem interessante os irmãos todo dia ler uma parte da palavra, sugiro uma sugestão minha, comece pelos evangelhos, né? Comece pelo Novo Testamento, tem bastante parábolas, não é que é mais fácil, mas é vivências, que daí para nós é mais assim, mais fresco, né? Para a gente poder montar, vai estudando, vai lendo, tenha ela na sua mente. Assista aos outros cultos, assista a outras aulas para que os irmãos estejam sempre presentes, sempre fresco algumas técnicas, para quando vocês forem sinalizar, não é aquela coisa do susto, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que pensar, quais são os personagens dessa fala, desse livro? Lembrando que nós temos personagens principais e personagens secundários. E temos o narrador, né? Porque toda a história começa com o narrador. Jesus é o narrador. Ele está contando essa parábola, então ele tem que aparecer nessa sinalização, tá? Então eu tenho que colocar Jesus, que Jesus está falando, que Jesus está explicando, que Jesus está aconselhando. Eu preciso colocar que lá no passado, ao tempo, lá no passado Jesus explicava, Jesus ensinava, Jesus aconselhava, Jesus, né, contava. Então eu preciso ter esse narrador presente, tá? Depois desse narrador, que ele já entra, né, ele introduz a história, aí eu começo com os dois principais personagens, que eu monto uma cena aqui, tá? Lembra que você tem um espaço, e nesse espaço, nesse quadrado, eu preciso montar toda a cena, e que olhando, fazendo uma leitura, eu posso montar esse espaço, que é quando o pai e o filho conversam e ele perde a parte da herança. Esse espaço, que é quando ele vai embora, ele gasta tudo, ele sofre lá naquela terra, tá? E aí eu posso colocar aqui o espaço do filho mais velho, que ele estava lá na fazenda trabalhando e quando ele veio, ele viu toda essa movimentação que está aqui na casa do pai, já o filho já voltou, está na casa do pai e ele quer saber o que está acontecendo. Então eu preciso demarcar o local, né? Eu preciso trabalhar com isso e para isso eu vou usar o processo anafórico, para isso eu vou usar quando ele foi para uma terra longínqua, eu faço longe e olho, ou quando ele volta, ele lá de longe ele vê o pai ele olha lá longe, daí ele vai correr, eu preciso fazer isso, né? Eu conto essa história no meu corpo. Então, vamos lá. A primeira parte fala ali, ó, e um certo homem tinha 2 filhos, né? Eu já sinalizo que ele tinha os 2 filhos, que tinha o pai aqui e que tinha esses 2 filhos, né? Depois eu coloco na estrutura gramatical Libras, agora eu estou no português. E o mais moço disse ao pai, dar-me parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu com eles a fazenda. Como é que eu faço esse repartiu? Ele pediu dinheiro? Ele pediu bois, jumentas? O que o pai deu para ele? Qual é a minha escolha nesse momento? É errado eu falar que o pai pegou dinheiro, juntou e deu? É errado eu falar que o papai separou, aí deu quantos bois, quantas ovelhas, quantos camelos e deu? É errado? É a minha escolha. O que eu tenho que fazer é montar a cena, lembrar que eu estou naquele tempo e aí eu tenho que separar essa herdade, né? Essa parte da fazenda, o que ele herdou. Lembrando que por que tudo acontece assim? Naquela época, para que você dê para o seu filho a herança, ele tinha que estar morrendo e sempre começava do mais velho para o mais novo, né? E aqui aconteceu, por isso que o Senhor estava contando uma parábola, né? Aconteceu ao contrário. E como foi?
Depois que isso acontece, o filho que está aqui, vamos dizer que eu posicionei ele aqui, o pai está aqui, prepara as coisas e dá para o filho. O filho pega e aí diz aqui, ó, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. E aí o filho preparou as coisas para ir embora. E ele preparou como? Ele pegou a malinha de rodinha, abriu o negócio, jogou tudo lá e foi embora? Ele preparou e foi embora, mas aí o que ele levou? Ele foi a cavalo ou foi a pé? Que era o que andava antes, cavalo, camelo, a pé. E aí, qual vai ser a sua escolha aí, né? Você organiza, o que você vai pegar? Você vai colocar as coisas, vai amarrar, vai colocar nas costas e vai embora? Ou você vai pegar as coisas, montar, pegar um cavalo, colocar aqui, montar lá, colocar aqui, arrumar, subir no cavalo e ir embora? O que você vai fazer? E aí quando você vai embora, ó, você vai para uma terra longínqua. Aí você já está aqui, você já vira, olha o meu corpo, tá? Aí ele foi. Quando ele foi, ele começou a gastar o dinheiro. Gastar o dinheiro dissolutamente. O que ele fez? O que é esse dissoluto? O que tinha naquela época que ele tinha que gastar esse dinheiro? Ele gastou, né? Dinheiro, pagou. Aí o que ele fez? Jogatina, bebedeira. Ele poderia ter gasto com isso? Poderia. Então eu tenho que mostrar para o surdo que ele gastou o dinheiro dele com, né? Com coisas que não era lícito às vezes, né? Ele bebeu, ele jogou, ele gastou, né? Aí ele, ó, dinheiro, acabou. Acabou o dinheiro. Dentro desse mesmo lugar aconteceu o quê? Fome, pobreza. Ó a minha expressão. Região, lá naquele lugar, dinheiro não tinha. Não tinha comida e ele teve fome. E aqui eu conto aquela história dele lá, que ele passou fome, que ele não tinha o que comer aqui, que veio alguém, ele pediu e ele ofereceram para ele cuidar de porcos. E aí ele foi para um outro lugar, olha, ele está chegando aqui, ó, cuidar de porcos. E o que ele fez? Como é que era cuidar de porcos? Cuidar do porco? Né? Tratar do porco. Quando ele fala que ele desejou comer as bolotas, o cheiro era bom? Ó a minha expressão. Ele queria pegar, comer. Olha a minha expressão, tá? Aí, nesse momento, ele voltou a si. O que ele fez? Lembrou. Ele pode usar isso aqui lá na casa do meu pai. Aí ele começa a explicar. Lá, os empregados podiam comer de tudo, não faltava nada. E eu aqui, passando fome. Tudo isso ele está pensando. Ele não está conversando com ninguém. Como eu vou separar essa história do pensar? Eu vou pensar ou eu vou ficar pensando, né? Eu vou sinalizar aqui, ó, ou aqui, ou aqui. Tudo isso é marcação no manual, irmãos. Tudo isso me dá vida. O surdo está vendo a imagem. Quando ele decide voltar, é como se ele, pã, cai em si. Eu vou. E ele volta. Olha o meu corpo. Ele decidiu, ele volta. E ele voltando, ele lá na frente, ele vê o pai. E o pai vê ele. E aí ele começa a correr. Começa a correr e começa a vir, ó. Abraça e beija gostoso. Isso é uma expressão não manual, né? É uma expressão não manual. E aí, quando ele abraça e beija gostoso, ele começa a falar com o pai, começa a explicar para o pai, pedir perdão, que ele pecou, que ele errou. O pai nem deixa ele terminar de falar. Aqui o pai já chama o empregado. Ó a minha cena. Ele voltou, ele não chegou aqui ainda. Vem, traga o vestido, traga o anel, traga a alparca, veste ele. Esse meu filho aqui, ó, que estava morto, reviveu. Como eu vou fazer isso? Ele estava morto e reviveu. Como eu vou? Isso aqui.
Mata o bezerro cevado. O que é esse bezerro cevado? Viu como a gente precisa estudar a palavra, produzir um segundo texto para entender o significado? Eu me organizo, mato o bezerro cevado, vamos comemorar. E aí ele vai para a casa dele e a festa está lá acontecendo. Depois acontece o quê? Lá vem o filho mais velho, cansado, trabalhando, aí ele volta, daqui a pouco ele ouve. Música, ó a minha expressão. Ei, vem aqui, o que está acontecendo lá? O empregado vira para ele e explica, olha, o teu irmão voltou para casa, saúde, boa, beleza, teu pai. Ele, o quê? E nisso o pai sai, né? Chama ele. E ele não quer conversa. Não quer conversa. O pai vem filho, vem, e começa aquela conversa. Não, eu sempre trabalhei, eu sempre te obedeci, eu nunca fiz nada de errado e tu não me deste nem um cabrito para comer com os meus amigos. Não me desse nada. E esse seu filho aí, ó, olha a expressão de raiva. Esse seu filho aí, ó, gastou o teu dinheiro, jogou o teu dinheiro fora, né, viveu, usou ele com meretrizes e você mata o bezerro cevado. Olha a expressão do pai. Filho, tudo que é meu é teu. Você sempre está comigo, mas ele voltou. Nós pensamos que ele tinha morrido. Eu pensei que ele tinha morrido e ele voltou. Vamos nos alegrar com isso. E é essa a história. Mas vocês repararam as cenas, os locais, as expressões, as mudanças, o pai, o irmão, o filho, a cara de nojo? Gente, isso é que traz a vida para a interpretação. Isso é que faz o surdo sentir Deus. Isso é que ajuda ele na comunhão para que o Senhor possa selá-lo com a promessa, sentir a palavra de Deus, receber uma resposta que é o que nós ouvimos, é como nós sentimos. E a nossa obrigação é fazer isso acontecer. O que está em nós temos que fazer, que é estudar, é pesquisar, é tentar fazer o nosso melhor. E o Senhor abençoa nossas mãos. Mas a nossa parte nós temos que fazer. Então aqui está essa organização. Eu vou fazer uma interpretação dessa palavra como eu entendo. Pode ser que muitos de vocês falem, ah não, eu não faria assim, eu faria essa. Ótimo. Isso significa produção própria. Alguma coisa que eu fiz que você gostou, você copia. Alguma coisa que eu fiz que para você não ficou lá muito sentido, você tira. E aí os irmãos se organizam dentro da sua produção. Porque quando sair a palavra lá na igreja, tá aqui. Você possa dar o seu melhor. Tá bom? Vamos lá, eu vou treinar, já vou colocar rapidinho e espero que tenha ajudado os irmãos. Deus abençoe e um bom estudo. Paz de Deus. Lucas capítulo 15, versículo 11, a parábola do filho pródigo. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai,
E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E, levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, comamos e alegramos-nos, porque